A Maisol, Aliança Internacional do Milho, fez negociações com agências regulatórias do Reino Unido. Na pauta das reuniões, o assunto foi evitar uma proibição da importação do milho transgênico, a acelerar a liberação dos processos de fiscalização, entre outros assuntos. O tema é importante para o Brasil, Argentina e Estados Unidos. O diretor da Abramilho e presidente da Maisol, Paulo Bertolini, faz um balanço da agenda da instituição do Reino Unido para discutir questões de comercialização do milho. Paulo esteve conversando com o Reino Unido, né? Um mercado importante aí também para essas nações que produzem milho. Você pode falar para nós um pouco sobre como é que foi essa reunião e o que vocês conseguiram de negociações? Com a saída do Reino Unido da União Europeia, ficou que todo o arcabouço legal e o regulamentatório do Reino Unido teve que começar tudo do zero, porque antes era a União Europeia, eles estavam lá vinculados à União Europeia e eles seguiam aquilo que era aprovado pela União Europeia. E foi justamente uma das críticas do Reino Unido em função da saída da União Europeia, para dar mais agilidade e autonomia nas decisões. Só que durante esse último ano, que eles já estão fora da União Europeia, eles ainda não conseguiram estabelecer todo esse aparato burocrático estatal que é necessário para as aprovações. Isso criou um alerta para nós, em função de que a gente produz milho e vende para eles, esses 3 países vendem para eles milho, e eles não têm, por exemplo, aprovações de consumo de determinados híbridos com eventos de transgenia, né? Então, isso poderia causar uma interrupção no fornecimento de milho lá para eles. Nós começamos o contato com o Reino Unido já há alguns meses, através de uma carta para o que seria o equivalente ao ministro da Agricultura brasileiro, lá seria um secretário, né? E alertando sobre todos esses riscos de abastecimento de milho. E agora, com essa missão, a gente pode esclarecer para as diversas agências, instituições, também para o que eles têm lá de uma frente parlamentar na agricultura, sobre a necessidade da velocidade dessas aprovações, sobre o risco de não conseguirem receber milho para eles. O Reino Unido não é só importante no aspecto comercial, ele é importante no aspecto estratégico, porque ele sempre se colocou favorável à ciência, favorável à tecnologia, à biotecnologia, quando havia umas votações lá dentro da União Europeia. Com a saída dele da União Europeia, a União Europeia ficou com um membro a menos que era favorável, então ficou uma posição mais vulnerável ao Brasil, Estados Unidos e Argentina dentro da União Europeia. Entretanto, o Reino Unido fora pode ser um importante parceiro no impulso, um parceiro europeu que influencia muitos países, né, no impulso à adoção de biotecnologia. Então, esse trabalho com eles foi no sentido de alertá-los. A gente teve uma resposta bastante positiva da agência, que é a Food Standards Agency, que é uma Anvisa, do tal Ministério da Agricultura deles, no sentido de aprovação, no sentido de caminhar a favor da ciência. Também visitamos instituições de pesquisa dentro do Reino Unido, fazendas de produção de grãos. Tivemos reunião, como eu falei, com parlamentares que decidem, né, que fazem as leis, enfim, lá, e essa frente da agricultura bastante interessada em avançar nesse aspecto. Tivemos uma reunião muito importante também com o que seria o equivalente à CNA, né, a Confederação Nacional da Agricultura no Brasil. Lá seria o Farmers Union, e eles têm 300 sindicatos, escritórios, né, dentro do Reino Unido, e também representações fora. Então, são muito importantes e são adeptos à adoção de tecnologia. Tivemos reunião também
com uma confederação de fabricantes de indústria que fabrica rações também. Eles fabricam e exportam rações, então é muito importante esse marco legal para a adoção de transgenia, adoção de não é só os transgênicos, mas também a edição genômica e o que está vindo aí de tecnologia nova, né? Então foi bastante produtivo, a gente veio com uma mensagem muito boa, inclusive o dia que nós chegamos lá com a reunião com a agência de saúde deles, de liberação de alimentos, havia naquele dia liberado 9 eventos transgênicos que faziam parte da nossa requisição, né, que eles avaliassem, e eles emitiram naquele dia e publicaram um parecer favorável. Então a reunião ela foi estritamente técnica, onde a associação conseguiu mostrar tecnicamente a sustentabilidade e o parecer técnico de como são esses híbridos de milho? Exato. O nosso foco é milho, né? Milho. Então a gente conseguiu fazer isso. Eles já têm conhecimento disso. É uma coisa que chamou bastante atenção, o interesse deles em entender como que é o nosso processo produtivo, o que a gente entende por sustentabilidade, né? Então a gente mostrou muita coisa do que a gente faz aqui no Brasil. E um dos pontos que chamou muita atenção minha foi a questão do plantio direto, que eles estão começando agora com plantio direto lá na Europa, lá na Inglaterra, onde eu estive visitando, e muito interessados em saber mais informação, resultados e tudo mais. Então foi um balanço bem positivo da visita na União no Reino Unido. Foi bastante positivo. Eu acho que o Brasil, que é o maior entre os 3 países da coalizão, né, da MaisOl, o Brasil é o que mais exporta para o Reino Unido, depois vem a Argentina e, por último, os Estados Unidos. Para o Brasil foi muito positivo. Nós tivemos também uma reunião com os adidos agrícolas das embaixadas do Brasil, Estados Unidos e Argentina, que prontamente se prontificaram, né, muito rapidamente se prontificaram para ajudar a tratar esse assunto, né, dar frente nesse assunto de aprovações lá no Reino Unido. Podemos dizer então que a aliança conseguiu um importante aliado estratégico para mostrar a sustentabilidade e mostrar que o transgênico não é bicho. Exatamente, é baseado na ciência. É isso que a nossa mensagem é essa. Mostrar os nossos números, o que a gente vê é o ponto de vista do agricultor, porque nós somos uma associação, uma aliança, né? No caso do MaisOl, uma aliança, que ela une associações de produtores. Então, essencialmente, a gente é agricultor e quando a gente fala do nosso ponto de vista e mostra o que a gente vê de vantagens e para a adoção desse tipo de tecnologia. Mas uma coisa importante, Paulo, que você queria realçar, que eu acabei não perguntando sobre a visita, sobre a visita também, não só na parte técnica, mas também nas fazendas, na localidade. Então, me chamou a atenção, por exemplo, eu vi um plantio direto de um feijão que eles usam inclusive para a produção de ração. É um feijão com uma característica diferente dos feijões que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, e numa temperatura baixa. Então, uma coisa que chamou a atenção é eles desenvolveram isso, uma tecnologia com melhoramento, com engenharia genética, para melhorar as sementes, né? Então, um dos institutos que eu visitei é um instituto de pesquisa em Cambridge, que tem mais de 100 anos, e faz justamente isso, melhoramento genético, engenharia genética de sementes, feijão, inclusive trigo, cevada. Inclusive, eles vendem tecnologia para fora. Então, me surpreendeu assim, o nível tecnológico que eles estão envolvidos, mas, de uma certa forma, um engessamento para a utilização dessas tecnologias por eles desenvolvidas lá mesmo, com muitas restrições que eram impostas anteriormente pela União Europeia, ONGs ambientalistas, né, e que acabam atravancando impossibilitando, dificultando a adoção dessas tecnologias pelos fazendeiros locais.